Olá, minhas irmãs, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal. Que Jesus, nosso Mestre, guia e modelo para toda a humanidade, nos abençoe e nos inspire hoje e sempre. Estamos estudando o livro dos médiuns, na primeira parte, em noções preliminares, o capítulo 4, que trata dos sistemas. Hoje estudaremos o item 38, mas antes eu vou relembrar o item 37, o finalzinho. De duas espécies são os fenômenos espíritas, efeitos físicos e efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos por não admitirem coisa alguma fora da matéria, concebe-se que negam os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam do ponto de vista em que se colocam e seus argumentos se podem resumir nos 4 sistemas seguintes. Então, hoje, estudaremos o item 38, que fala do sistema do charlatanismo. Entre os antagonistas do espiritismo, muitos atribuem aqueles efeitos ao embuste, pela razão de que alguns puderam ser imitados. Segundo tal suposição, todos os espíritas seriam indivíduos embaídos e todos os médiuns seriam embaidores, de nada valendo a posição, o caráter, o saber e a honradez das pessoas. Se isso merecesse resposta, diríamos que alguns fenômenos da física também são imitados pelos prestidigitadores, o que nada prova contra a verdadeira ciência. Demais, pessoas há cujo caráter afasta toda suspeita de fraude e precisa não saber absolutamente viver e carecer de toda a urbanidade para que alguém ouse vir dizer-lhe na face que são cúmplices de charlatanismo. Num salão muito respeitável, um senhor que se dizia bem educado, tendo se permitido fazer uma reflexão dessa natureza, ouviu da dona da casa o seguinte: Senhor, pois que não estáis satisfeito, à porta vos será restituído o que pagastes. E com um gesto lhe indicou o que de melhor tinha a fazer. Dever-se-á, por isso, afirmar que nunca houve abuso? Para crê-lo, fora mister admitir-se que os homens são perfeitos. De tudo se abusa, até das coisas mais santas. Por que não abusariam do espiritismo? Porém, o mau uso que de uma coisa se faça não autoriza que ela seja prejulgada desfavoravelmente. Para chegar-se à verificação que se pode obter da boa-fé com que obram as pessoas, deve-se atender aos motivos que lhes determinam o procedimento. O charlatanismo não tem cabimento onde não há especulação. Vejamos, então, o comentário do Espírito Miramês na obra Filosofia da Mediunidade sobre esse item 38. Charlatanismo. Em muitos casos, os perseguidores do Espiritismo, não achando mais o que falar, tendo enfraquecido seus argumentos e vendo no mediunismo o ponto principal da doutrina dos espíritos, complementam suas falsas deduções, investindo contra os médiuns que abusam das suas faculdades e o fazem com o exercício da mediunidade. Não podemos negar que em tudo há o falso e o verdadeiro. Há médiuns que abusam de seus dons, sejam de cura, de materialização, de psicografia. No entanto, esses irmãos desconhecem ou se fazem de ignorantes quanto à codificação do Espiritismo, organizada pelo ilustre francês professor Rivail, que entregou seu tempo precioso e seu coração, que tanto amava a humanidade, para legar a ela essa coleção de livros, muitos dos quais ditados pelos benfeitores da espiritualidade em favor tanto dos espíritas quanto dos médiuns que queiram se educar e se instruir. Os povos, até o momento, não se interessaram pela codificação,
pelo fato de, entre os preceitos expostos por ela, todos de elevada moral, estar aquele ensinado pelo Mestre, de se dar de graça o que de graça que se recebe. Isso, para os médios interesseiros, é força que mata a usura do ganho. São os classificados como charlatães que, não sendo médicos, põem-se a tratar enfermos, visando somente a enriquecer-se com a miséria alheia. Para os perseguidores da doutrina, todos os médiuns são charlatões. Eles examinam somente os que verdadeiramente o são. Quanto aos honestos, eles passam por cima, não se interessando em examinar suas vidas. O tempo falará por eles, porque a justiça é luz que não se apaga, e força imparcial que se encontra em toda parte. É certo que existe muito embuste, no entanto, o próprio tempo se encarrega de desmascará-lo, e a verdade permanecerá brilhando por ser luz de Deus. O charlatanismo não tem vida onde não existe especulação, onde se dá de graça o que de graça se recebe. Vê a vida de Jesus toda envolvida no amor. As coisas de Deus não se vendem, nem se compram, em se tratando das comunicações dos espíritos com os homens. É nesse sentido que nos alistamos nas linhas de Jesus, para escrever e esclarecer, sem imposição, para mostrar aos de boa vontade que, procurando a verdade, a encontrarão, pois foi Jesus quem disse: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus registrou no capítulo 7, versículo 7. O homem sincero pede à vida, pela sua conduta reta, a verdade, e ela o procura. Ele bate as portas da espiritualidade superior pela sua sinceridade e recebe a luz dos conhecimentos espirituais. Busca a luz pelos seus esforços e encontra toda a serenidade que procura conquistar. Ele não se importa com os perseguidores porque tem certeza de que quem planta colhe, na mesma medida que semeou. O médium deve respeitar o Evangelho, e se alguém está vivendo do comércio dele, deve orar por esse irmão, mas nunca fazer o mesmo. Deve alimentar-se com o suor do seu rosto, palavras bíblicas que todos conhecem. A vida consiste em uma eterna semeadura, e tudo o que semeamos, isso colheremos. A mediunidade é uma filosofia de vida eterna. São dons despertados para que possamos nos elevar e que não se pode vender nem comprar. Jesus nos deu o exemplo de como praticar a mediunidade na sua plenitude, estendendo as mãos aos necessitados com amor.